Hora de nós fazermos a conexão Campo e Cidade com a Alessandra Mello. Alessandra, boa tarde. Boa tarde, João, tudo bem? Então, eu abri dizendo nada como um dia depois do outro, parece que está tudo calmo e tal, mas não está, né? Tem uma tensão danada no câmbio, né, Alessandra? Exatamente, né? Bom, o dólar pelo menos está caindo hoje, mas não recupera tudo aquilo que subiu ontem, né? E a Bolsa está naquela mesma de que a gente comentou aqui ontem. Durante a manhã vai de um jeito, daí sai outra notícia, muda de novo, né? Minutos antes da gente entrar no ar, a gente está aqui atualizando e tentando muitas vezes entender o que acontece com o mercado. O dólar, então, em queda, a Bolsa operou em alta e depois virou a Bolsa brasileira, certo? Uma das influências que tem acontecido na Bolsa essa semana tem a ver com as commodities, com o preço do minério. A Vale tem caído bastante as ações, né? Ela tem um peso grande ali no Ibovespa em função da queda nos preços do minério. Então, esse é um fator à parte aí desse mundo todo que a gente costuma falar de política fiscal, de economia americana, que às vezes acaba influenciando também nesse desempenho do Ibovespa. Pois bem, a grande notícia da manhã, conforme eu falei aí nos destaques de abertura do Tempo e Dinheiro, foi, né, a fala do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell. Ele disse que vão tolerar agora a inflação, vão tolerar talvez um pouquinho mais de inflação, a meta deles é 2%, pode até por um longo tempo, por um tempo mais longo, disse ele, ter inflação, que tudo bem. Então, de certa forma, garantindo que mesmo que a inflação se eleve, passe um pouquinho dessa meta, eles não vão mexer nos juros. Os juros americanos estão próximos de zero, né? E isso o mercado financeiro vê com muito bons olhos, porque é um incentivo para a recuperação das economias, não só da maior economia do mundo, mas também de todas as economias aí que ficam de olho no que acontece nos Estados Unidos, né? Então, na opinião dos analistas, foi sim uma excelente notícia. A expectativa de que os juros americanos fiquem próximo de zero até 2022 ou 2023, né? O que acontece? A lógica por lá era assim, se a taxa de desemprego ela cai, eles já, né, o Fed, lá o Federal Reserve, achava, está caindo a taxa de desemprego, então é porque a inflação vai subir. Se a inflação vai subir, eu vou aumentar os juros para conter essa inflação. Então o mercado ficava nessa expectativa de que isso fosse acontecer. Agora o que ele disse é, não, precisamos garantir emprego, a gente quer mais gente empregada, tudo bem, a taxa de desemprego caia, nós não vamos mexer nos juros e vamos tolerar um pouquinho de inflação mais alta. Então, isso foi bem visto e as bolsas internacionais estão operando no positivo, até a bolsa brasileira também estava no positivo, só que agora deu essa viradinha aí perto do meio-dia. Hoje também teve mais dados positivos lá dos Estados Unidos, que foi relativa ao PIB americano, uma prévia do desempenho do PIB no segundo trimestre. A prévia foi de queda de 31,7%. E foi melhor, é um tombo danado, né? Mas foi melhor do que projetavam os analistas. A Bloomberg, por exemplo, falava em 32,5%, certo? João, vamos falar um pouquinho aqui do Brasil também, em relação ao dólar, porque eu conversei com alguns economistas. Você queria... eu ia sim completar a solução americana e a solução brasileira. Baixa a taxa de juros negativos, né, Alessandra? Né? Você assume um pouco de inflação, mas nós temos, vamos dizer assim, em termos de produção agrícola, nós temos muita produção agrícola para sustentar o supermercado, vamos dizer, e na essência é gerar emprego, que vai aumentar o consumo. É uma correia, né? Uma correia de transmissão, né, Alessandra? É o mesmo diagnóstico, né? É a mesma solução. Exatamente, esse é o equilíbrio, né? Tem que ter emprego, para ter emprego tem que ter estímulo aos investimentos e aí o juro tem que estar baixo. Né? Exatamente. Que os americanos estão fazendo e que a gente está fazendo por aqui também, porque a gente está mantendo o nosso juro aí a 2%. Para um país emergente é um juro bastante baixo, né? Como disse outro dia o presidente do Banco Central, de que não é comum um juro tão baixo assim para economias como a nossa. Vamos falar um pouquinho em relação ao que está acontecendo com o dólar, né? O dólar é uma leve queda, ele devolve somente uma parte do ganho acentuado que a moeda teve ontem, né? Ontem ele fechou acima de 5,61. Foi aí a maior cotação dos últimos 3 meses, certo? Então, é normal que aconteça esse movimento hoje. É que o mercado segue muito atento nessa relação entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente Jair Bolsonaro, né? De novo, ontem teve boato de saída do Guedes, aí depois tem nota para desmentir, dizer que está tudo certo, e a expectativa é de que haja uma nova proposta aí por parte do Ministério da Economia para o programa do Renda Brasil, que seja concluída até amanhã. Tudo isso vai influenciando no mercado à medida que tiver notícias a respeito disso. O diretor executivo da NGO Corretora, o Sidney Neme,
divulgou um artigo hoje dizendo que, mais do que preocupado, o mercado financeiro está assustado com esses sinais aí de retrocesso que ocorreram nas questões políticas, né? Agora, ele ponderou uma coisa importante, que teve um estudo recente, internacional, sobre as moedas dos países emergentes, que mostrou que o real, ele estava 15% acima do que ele deveria estar. Por isso, ele acha que esses movimentos especulativos, essa ação aí de partir para o dólar na defensiva, quando vem notícia preocupante em relação ao clima na política, que isso aí não se sustenta, né? Ele acha que vai continuar na mediana aí, a parâmetro para a moeda americana em relação ao real é entre 5 e 5,50, foi o que disse o Sidney Neme hoje, apesar de todos os percalços e todas as incertezas em relação à situação fiscal. Ótimo. Eu conversei também com o Fábio Silveira, da Macrosector, para saber se essa decisão lá dos juros nos Estados Unidos, se isso muda alguma coisa em relação ao câmbio. Ele disse assim, olha, baixa um pouco o dólar médio projetado para os próximos 12 meses. Digamos que o projetado de 5,50 passa para 5,30, segundo ele, mexe um pouco. Mas esse cenário de redução no juro americano já estava bem precificado aí pelo mercado. Foi também o que me disse o Silvio Campos, da Tendências Consultoria. Ele disse, olha, essa notícia já era esperada, né? Já estava todo mundo achando que isso ia acontecer mesmo. Então, isso significa que é um dólar menos forte em todo o mundo, né? E é um impulso aí positivo para as bolsas no mundo inteiro. Então, do lado externo, é um alívio. Agora, aqui dentro, continuamos com os nossos problemas internos e, por isso, a nossa cotação vai continuar sujeita a essas oscilações. Não, muito certo, tranquilizador essas posições, porque, sabe, fica aí esse escândalo do PME, esse partido da mídia de esquerda, e aí você ouve quem realmente entende de moedas, de câmbio, e traz notícias tranquilizadoras.